30% de 200. Qual que é a manha? O que seria 30%? Quando essa operação D é como se fosse vezes. Então, toda vez que eu falar operação 30% de 200, é como se fosse o quê? O 30% é 30, ó, 30 por 100. 30%, 30%, que é 0,3. Então, 0,3 vezes 200. Então, nesse caso aqui, ó, vai dar 0,3 vezes 200, vai dar, no caso, vai dar 60. 0,3 vezes 200. Quando eu escrevo 10% de 50%, o que quer dizer isso? Que seria 10 por 100 vezes 50 por 100. Nesse caso, se eu corto aqui, ó, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, na realidade eu estou fazendo o quê? 1 vezes 5? 5. 10 vezes 10? 100. 5%. Então, no caso, 10% de 50% de 500, na realidade é 5% de 500. Que no caso vai ser quanto? Vai dar 5 vezes 500, no caso vai dar 2.500, dividido por 100, 25. Então, por exemplo, 10% de 500 é só fazer 10 sobre 100 vezes 50 sobre 100, que vai dar 5 sobre 100, que é 5%. No caso, então, 50% de 10%, mesma coisa. 50 sobre 100 vezes 10 sobre 100, que também vai dar a mesma coisa. 5% de 500, que no caso vai dar 25. E se eu tenho 5% ao quadrado, o que eu faço? Eu coloco 5 sobre 100 e elevo ao quadrado, dando 25 sobre 10.000. Que isso aqui na realidade é, no caso, 0,0025, que vai dar, multiplica por 100 de novo, ó, vezes 100, você multiplica por 100 para transformar decimal em porcentagem, que vai dar 0,25%. E se eu tenho raiz quadrada de 4%? É raiz quadrada de 4 sobre 100, que é a mesma coisa que 2 sobre 10. 2 décimos é 0,2. Eu multiplico por 100 vezes 100 para transformar em porcento, que vai dar 20%. Então, toda a porcentagem que eu tiver 10% de 500, de 50, 50% de 10. No caso aí, ó, se eu tenho aqui, ó, 30% de 25%, o que eu faço? 30 vezes 30 sobre 100. Então, ó, no caso eu faço 30 sobre 100 vezes 25 sobre 100, que no caso vai dar 7,5%. Então, toda vez esse D significa vezes. Outro exercício. Uma sala possui 60 alunos. Então, o que eu sei? Ó? Se a sala tem 60 alunos, o total é 60. Então, o total é 60 alunos. Faltaram 15%. Faltaram 15%. Quantos estão presentes? Qual que é a manha? Olha só, presta atenção. Se o total é 60, quer dizer que o total sempre é 100%. Então, eu posso escrever aqui, ó, o total, que é 60, equivale a 100%. Então, ó, o total, que é 60, equivale a 100%. Se faltaram 15%, então qual vai ser a porcentagem de presentes? Obviamente, 100 menos 15, no caso, vai dar 85. Então, no caso, vai ser 85% que vai ser os presentes, que é o caso que eu estou procurando. Então, vai ser X. Então, qual que é o esquema? Faz o esquema. Se o total é 60, então 60, 100%. Se faltaram 15%, o que vai acontecer? Faltaram 15, eu estou procurando os presentes. Então, 85 é os presentes. Então, o que eu faço? Multiplico cruzado, 100x igual. Pego o zero que já está aqui, 6 vezes 5, 30. Vai 3. 3. 6 vezes 8, 48. Vai dar o quê? 51. Então, x igual 51.100 dividido por 100. Então, o total vai ser quanto? 51 a
alunos. Nesse caso, ó, 51 alunos é o total de presentes. Ah, mas se eu quisesse fazer de outra forma, podia também. O que eu ia fazer? Se o total é 60, o que eu posso fazer? 60, 15% de 60. Então, nesse caso, eu multiplico 15 vezes 60, que vai dar, e divido por 100. Então, no caso, eu vou ter o quê? 9 alunos que faltaram. 60 menos 9, que vai dar quanto? 51 também, que vai ser os presentes. Poderia também ser feito assim. Uma sala possui 64 garotas e os garotos correspondem a 20%. Então, ó, garotas, vou colocar um as aqui só para falar que é garotas. Garotas eu tenho quanto? 64. Ó, 64 garotas. Os garotos, vou colocar o os aqui para você entender, os garotos correspondem a 20%. E o problema quer saber o quê? O total. Qual que é a manha? Se as garotas correspondem a 64 garotas e os garotos 20%, obviamente, se os garotos é 20%, para completar 100%, 80%. Então, as garotas equivalem a 80%. Então, o esquema é esse. E eu quero total. Se eu quero total, é o x. Então, x equivale a 100%. Por quê? É o total que eu quero, que é x 100%. As garotas, que era agora 64, equivale a 80%. Então, o que eu fiz? Ó? Eu fiz o quê? Que os 20% que são garotos correspondem às garotas. Então, 100% menos os 20%, 80%. Então, essas garotas que são 64 correspondem a 80%. Então, o que eu faço agora? Eu posso multiplicar cruzado aqui, ó, vai dar 80x, né? Ó, 80x igual a 64,00. X igual 6.400 dividido por 80, x vai dar o quê? 80, o quê? No total. Então, eu tenho o total, 80 alunos na turma. Então, vamos fazer o esquema? Então, vamos fazer 80% de 80. 8 vezes 8 vai dar 64. 20% de 80, no caso, vai dar 16. 66 mais 64, 16 mais 64 vai dar os 80. Então, só isso que calcularia. Qual que é a mãe? É ver se os palavras contrárias. Por exemplo, garotos, 20%. Então, obviamente, as garotas vai ser 80%. E joga na regra de 3. Após um aumento de 12%, passei a ganhar 728. Então, o que é 728? Era o salário X que eu tinha, mais os 12% que aumentou em cima desse X. Entenderam? Ó? Então, o que é o 728? É o salário meu mais os 12%. Então, o que eu tenho que fazer? Eu quero determinar qual era o meu salário antes do aumento. Então, presta atenção. O 728 vai equivaler a 112%. Por que isso? Porque eu tinha um salário X, que era 100%. E nisso aumentou mais 12%. Então vai para 112%. Como eu quero meu salário antes do aumento, que é 100%, então X. O que eu faço agora? Multiplico cruzado. 112x igual 728, acrescenta 2 zeros. X igual 728 com esses 2 zeros, dividido por 112. Então, x igual 728 dividido por 112. Igual, vai dar vezes, então vamos aqui, vezes 10, vamos lá, aqui vai dar 65. Vamos lá, ó, 650. Vamos pegar só de novo, ó. 728, 2, dividido por 112, igual a 650 reais. Então, por exemplo, eu tenho 650 reais, aumento 12% dele, vai para 728. Então, qual que é o esquema? O 728 era o que? O meu salário, que era 100%, mais 12% dele. Então, 728, 112%. Como eu quero 100%, que é antes do aumento, X.
após um aumento de 15%, então, ó, aumento 15%. O meu salário teve um aumento, ó, um aumento de quanto? De 126. Então, eu estou tendo duas coisas. E eu quero meu salário após o aumento. Ó, qual é o meu salário atual? O que é meu salário atual? Era o X do meu salário, mais os 15% em cima desse X. Só que esse X equivale a 100%. Então, o que eu vou fazer? A regra de 3. Se os 15% equivale a 126, o meu salário, que era 100%, mais os 15%, vai dar 115. Nesse caso, por cento, equivale a X, que é meu salário. O que é meu salário atual? Os 100% mais os 15%, que equivale a X. Multiplica o cruzado, dá o quê? 15x igual. Multiplica 126 vezes 115. 126 vezes 115 igual. Vai dar 14.490. Eu vou pegar agora esses 14.490, dividir por 15. Então, qual vai ser meu salário após o aumento de 15%? Dividido por 15 igual. Então, vai ser R$ 966. Então, quer dizer o quê? O que é R$ 966? Era meu salário mais o quê? Os 15% dele. Porque, então, na realidade, quanto que eu recebia? 966 menos 126. Então, eu recebia 0,4.840 reais. Então, se eu fazer 15% de 840 e somar novamente aos 840, vou encontrar o quê? Os 966 reais. Um exercício muito interessante falava aqui, ó. Um artigo de revista especializada informa que o fabricante de sapatos situado na cidade de Francas produziu em 2000 15% a mais de sapatos que no ano de 1999, quanto ele exportou. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Uma tabela, ó. Produziu e depois exportou. E nessa tabela eu vou colocar a data. Produziu e exportou. Então, ó, a data de quanto? Ó, no caso eu estou tendo 1999 e no caso eu estou tendo 2000. Então, ó, um artigo de revista especializada informa que um fabricante de sapatos situado na cidade de Franca produziu em 2000 15% a mais do que no ano de 1999. Eu sei quantos que ele produziu em 1999? Não. Então, X. Só que está falando que ele produziu 15% a mais do que no ano de 1999. Então, no caso aqui, ó, vai ser quanto? 115%. 115% de quem? Desse X. Por quê? 15% a mais. Então, ele produziu X, no outro ano, 15% a mais. Então, 115% de X. Só que está falando que no ano quando ele exportou 20% de sua produção. Então, na realidade, se ele produziu, olha só, em 99 ele produziu, exportou 20% da sua produção. Então, no caso, ele exportou 20% de X. Mas acontece o que? Já em 2000, ele aconteceu o que? Exportou 25% do que ele produziu. Então, no caso, vai ser o que? 25% vezes 115% de X. Só que está falando que a diferença entre esses dois anos a diferença entre esses dois anos é de 7.000 pares. Então, ó, a diferença entre esses dois anos é de 7.000 pares. Então, o que eu tenho que fazer? 20% de X. O que seria 20% de X? 0,2x. Certo? Ó, 20% de X, 0,2x. Isso em que? Em 1999. E em 2000, ele produziu 20% de 115%. Porque o D é vezes. Então, o que eu tenho que fazer? 0,25, que é 25%.
vezes 1,15. Porque 1,15, 615%. Igual. Então, no caso, vai dar 0,2875 de x. Então, agora, o que aconteceu? Esse aqui exportou mais que esse. Então, vai fazer o quê? 0,2875 de x menos 0,2x. Isso é quanto? 7.000 pares. Então, vai subtrair isso, 0,2875 menos 0,2 menos 0,2 igual. Vai dar 0,0875x, que é igual a 7.000. Aí x igual 7.000 dividido por 0,0875. X igual, eu vou pegar o 7.000 dividido por 0,0875, encontrando o que? 80.000 pares. Então, no caso aqui, ó, 80.000 pares. Então, no caso, o que vai acontecer? Em 1999, produzir 80.000 pares. Então, é por isso que é interessante, tem vezes, transformar a porcentagem em decimal. E lembrando que o D significa vezes. Então, ó, em 1999, eu não sei quanto ele produziu, X. Só que ele exportou 20% do que ele produziu. Então, 0,2x. Só que aconteceu que em 2000 ele produziu 15% a mais. Então vai ser o quê? 115%. Que seria o quê? 115%. E em 2000 ele exportou 25% do que ele produziu aqui. Então 0,25 vezes 1,15, que vai dar 0,2875. Como está falando que aqui exportou mais do que aqui 7.000 unidades, então eu faço esse menos esse, igual a 7.000, dando o quê? 80.000 pares.